Tá. Atos capítulo 7. Aleluia. Jesus Cristo. Atos capítulo 7, versículo 17. Aleluia. Ao aproximar-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa, Abraão aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. A geração de José foi uma geração extraordinária. Foi uma geração que provou o poder de Deus. Foi uma geração que viu as grandezas de Deus. Eu quero ter essa certeza que você tem provado esse poder. Hoje à tarde, não tinha nada programado para ministrar com ninguém, com nenhuma pessoa. Mas eu tenho o hábito de, um tempo, orar um pouquinho em línguas. E na parte da tarde nós fomos lá na igreja. E depois de um tempo de oração, a Fran nos chamou e falou: olha, a Maria está com uma senhora e ela precisa da sua ajuda. Aí nós fomos lá na sala e fiquemos ali. Ela já estava um tempo conversando com aquela senhora. E aí nós também participamos daquela conversa, daquela ministração, daquele papo. Uma senhora de 58 anos, há 22 anos ela serve ao Senhor. E, por coincidência, ontem eu fui numa célula e essa senhora estava lá com o seu esposo. E aí, no finalzinho da célula, a líder, muito abençoada, muito amorosa, pediu para orar por algumas situações. E nós oramos e colocamos também uma situação dessa senhora e do seu esposo. E ela falou de uma enfermidade que estava vivendo no corpo, no físico. Mas nós oramos e fomos para casa. Claro que o Espírito Santo sabe todas as coisas e a conduziu ela hoje à tarde lá. E durante esta conversa, este papo, nós entendemos, compreendemos que esses 22 anos que ela está servindo ao Senhor e pelos sintomas que ela nos passou, ela está sendo afligida há mais de 22 anos sendo crente. Ela não estava vivendo uma vida normal como deve ser um crente, um homem e uma mulher de Deus. Ela estava numa guerra interna, ela estava numa aflição interna, lutando há muito tempo. Eu vou usar as palavras que ela disse. Ela disse assim: olha, eu dou 3, 4 passos para frente. Quando eu e meu marido pensamos que vamos conquistar alguma coisa, que vamos conquistar algo, ela falou algumas coisas, conquistar isso, conquistar aquilo, e aí nós voltamos, nós recuamos, voltamos para trás, e a aflição que nós estamos vivendo, ela é muito grande. Eu tenho ouvido algumas vozes, eu não estou dormindo direito, isso há um bom tempo. A casa que ela mora
ela é caseira, a chácara de 8.000 metros quadrados que ela e o seu esposo administram e cuida. Ela vendo muitas coisas estranhas que uma pessoa, um crente normal, aliás, não pode estar vivendo isso. Tem que ser um crente anormal para perceber essas coisas. E por fim, nós fomos orar. E o Espírito Santo começou a nos conduzir algumas coisas a respeito dessa senhora. Do seu passado, não é? Da sua vida, sua família, os laços que a família vive hoje, os laços que ela está vivendo hoje e como cristã, como uma mulher de Deus. E eu admirei, porque é uma conhecedora da palavra, conhece bem a Bíblia, e ela sabe colocar muito bem as coisas, e aquilo me inquietou, me incomodou, não é? Eu vinha conversando com os amados, não tenho o hábito de falar o nome de pessoas, não tenho o hábito de dizer quem é, o que está se passando, não posso agir dessa forma, mas eu estava dando uma dica, e às vezes vem ao nosso pensamento, muitas vezes, Silmara e Marcelo, vocês, irmãos líderes, liderança que está aqui, que muitas vezes nós colocamos uma pessoa, ela chega com um problema, um exemplo, problema de relacionamento familiar, e ela chega no gabinete, lá no escritório, e ela conta a sua história, ela conta a sua vida para nós, não é? E muitas vezes, nós entendemos, compreendemos aquelas coisas, aceitamos aquilo, falamos com ela, pregamos a palavra, e aí depois que nós fazemos, vamos orar. E a gente ora, normal, ora, abençoa a vida da pessoa, olha, vai para uma célula, você precisa estar debaixo de um discipulado, você precisa estar na igreja, e isso que nós passamos. E muitas vezes essa pessoa passa despercebida, e ela continua a mesma coisa. Continua, não é o caso dessa senhora, continua adulterando, continua falando palavrões, continua brigando em casa, se irando, não é? Marido nenhum aguenta, ou vice-versa, mulher nenhuma aguenta, e depois quando você vai conversar e discernir, tem um discernimento espiritual, sobre o sofrimento dessa pessoa, você vai ver que ela precisa ser liberta, porque se não tem libertação, não tem salvação. Normalmente, depois que eu ministro, que nós ministramos, eu costumo, por hábito, fazer essa pessoa aceitar Jesus. 22 anos servindo a Deus, mas provavelmente ela, com esse tempo, 22 anos, ela está endemoniada, como vai aceitar Jesus? O demônio não confessa Jesus como Salvador da sua vida. Então, eu preciso fazer essa oração. Ela precisa sair com Jesus, ela precisa sair salva. Então, nessa noite, pode ser que você esteja nesse estágio, eu não estou generalizando, pode ser que alguém esteja assim aqui. Já viu aquela pessoa que você fala, mas de novo? Há quanto tempo já está na igreja, mas continua a mesma coisa? Eu já agi assim, nossa, mas não muda, não é? Então, tem coisas que a gente precisa buscar discernimento. E tem uma pessoa excelente que caminha conosco, que conhece bem a pessoa, e essa pessoa você sabe muito bem, ele se chama Espírito Santo. Diga para o seu vizinho, quem anda no Espírito, anda discernindo. Quem anda no Espírito, anda no poder. Essa campanha, ela está sendo maravilhosa. Quinta-feira, eu vou acabar só contando testemunho e vou acabar ministrando a palavra. Mas vem ao meu coração. Quinta-feira agora, o Marcos estava aqui, nós estávamos lá, e entrou uma senhora com mais 2 pessoas, alegre, e eu falei para ela assim, me conte o motivo da sua alegria. Ela falou, pastor, eu já vim algumas vezes de quinta-feira aqui, mas teve uma quinta-feira que eu cheguei numa aflição terrível aqui.
eu tinha um problema físico, eu tinha agora passou, uma ferida no corpo, como é que chama? Não, ela tinha um problema físico lá, e aquilo estava dando febre, muita dor, ela estava numa aflição terrível, um furúnculo. Aquele furúnculo estava incomodando demais aquela senhora. Ela falou que durante o culto ela ficou ouvindo a palavra, recebeu a oração em geral, mas quando ela estava saindo do culto, depois do Glória a Jesus, quando ela chegou na porta, o furúnculo estourou. E ela estava radiante por causa daquele milagre. Então, queridos, nós não estamos isentos de não passar por aflições. Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Quando Jesus estava passando as instruções para os seus discípulos, ele disse, em mim vocês vão ter paz, mas no mundo vocês tereis aflições. Mas ele disse, vocês devem ter bom ânimo. Agora, como ter bom ânimo em meio a uma aflição? Você sabia que Jesus foi afligido? Jesus foi afligido. No momento mais crucial da sua vida, ele está ali com os discípulos, chorando, caindo gotas de sangue, e os discípulos estavam ali, ele pede para orar, intercedam, velem por mim, orem comigo. E no momento de luta, de aflição, Jesus está ali, passando por aflições, passando por lutas. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele volta de novo, vai orar, os discípulos estavam dormindo. Então, momentos de aflições, eu preciso de pessoa ao meu lado. Eu preciso de pessoas que estejam comigo nos meus momentos de aflições. Eu já passei por muitas aflições, e às vezes ainda passo. Se você não passou, você talvez passe por aflições. Mas nós temos que entender que há alguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu disse que a geração de José foi uma geração extraordinária. Vocês conhecem bem a história de José, inclusive na célula, falamos de José, o espírito excelente que estava sobre ele. Mas a diferença é que a Bíblia diz que Deus era com José. Deus não impediu José de passar por aflições. Deus não impediu José de passar por lutas. Porque quem quer ir ao palácio, vai passar por aflições. Quem quer ser governador, vai passar por aflições. Vai ter que ir lá para a cova. Vai ter que sofrer lá na cova. Quem quer ir para o palácio, vai ter que ser vendido para mercadores. No momento mais impróprio da vida daquele homem, sofrendo, alguém vai lá, ainda pega, ainda passa para vender. E Deus tudo fez certinho. Justo naquele tempo, passa os mercadores, passa os compradores de escravo. E mais, ele vai para uma casa onde uma mulher, pelo assédio, se vivesse hoje, ele pegaria de 20 a 30 mil reais só de processo aí, por um assédio sexual. Ele sofreu, foi uma aflição. Ele deixou lá a prova da sua aflição, a sua própria túnica. E não acabou aí. Ele vai para a cadeia, ele faz a diferença na cadeia. Ele sofre na cadeia, sofre a sua aflição na cadeia. Mas, aí ele vai para ser governador, ele passa a ser governador, ele tinha todo sob controle. Em nenhum momento da vida dele ele pensou em ir lá, buscar a sua família em Canaã e trazer de volta. Porque ele tinha esse poder, ele não pensou nisso.
Deus preparou todas as coisas, mas houve um momento na vida da família de José que eles tiveram que vir até o Egito. E eles vieram, acho que em torno de 70, 75, não me recordo agora, a família de José, que veio de Canaã para o Egito. E ali José era o segundo homem. Havia um homem lá chamado Faraó. Faraó é um tipo de Satanás. E esse homem foi muito bom, porque Deus era com ele. Quando Jacó foi orar, ele falou, não, você tem que orar por mim, ore por mim também. E Jacó ora por ele. Era muito amigo de José, mas a Bíblia diz que depois, a outra geração, entrou um homem lá, um outro faraó, que não conhecia José. E aí esse povo foi oprimido. Esse povo viveu 430 anos de aflição, de luta. Abra lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, 6 a 9. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor ou sua aflição, por causa dos seus opressores, feitores. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. 9. Pois o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Pense em você agora. Qual é o teu sofrimento? Qual é o teu deserto? Muitas pessoas passam por deserto. Já passei por deserto. Posso passar de novo. Mas o deserto para mim não pode ser uma morada. Tem pessoas construindo casa no deserto. Deserto não é bom para morar. Deserto é apenas uma passagem. Eu não posso permanecer no deserto. Deserto é muito ruim. Calor demais, muita poeira, muita areia. Deserto é ruim. Deserto é agonia. Veja o que Deus faz em momentos de desertos. O que Deus faz? Abra aí Isaías 43, versículo 18. Isaías 43. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem, até no deserto. Vou abrir um caminho e riachos no ermo, nas dificuldades. Eu vou abrir um caminho novo. Deserto não é lugar para ficar. Deserto é uma passagem. Mas aí o povo está na aflição, sobre o comando de Faraó, de um outro homem que não conhecia José. 430 anos o povo sofria. Mas aí, Deus levanta um homem chamado Moisés. A igreja de Moisés tinha mais de 1 milhão de pessoas. Diz os estudiosos, uns dizem 3 milhões de pessoas, outros dizem 1,5 milhão de pessoas. Mas Moisés foi levantado por Deus. Sabe, queridos, quando eu leio e olho para isso, eu olho para os nossos líderes, eu olho para os nossos pastores nos dias de hoje. Marcelo e Sumara não foram levantados à toa nessa cidade. Eles não foram levantados assim, não caíram de paraquedas aqui não.
foi Deus que os levantou nesse lugar. Você sabe? Deus os levantou neste lugar para ajudar você a sair do deserto, para fazer com que essas cidades se levantem, não é? E tenham os seus olhos em Cristo. Eu não sei quantas igrejas evangélicas tem nessa cidade, mas em Itupeva tem mais de 40 igrejas evangélicas. E agora chegou mais uma, que está revolucionando a cidade, até pescando em aquário, mas Deus conhece todas as coisas, né? Quem sabe está com fome, não estava se saciando onde está, mas está lá, o importante é ser salvo. Se vai para o céu, está salvo, isso é importante, mas se bobear alguns eu vou lá buscar, porque são filhos, não é? Se não estiver bem, eu vou lá buscar de volta. São filhos, eu não vou desertar, não é verdade? Mas, importante é isso, você não pode permanecer no deserto, você precisa servir a Deus, você precisa buscar a Deus. Não foi à toa que foi levantado Marcelo e Silmara neste lugar, não é? Alguém pode ter começado, mas o começo, não é? O fim é melhor do que o começo, com certeza. Vocês vão crescer muito mais, muito mais. Eu creio assim, que em breve vamos estar aí num outro salão maior, e precisamos entender que talvez já não cabe mais lá. Ninguém falou glória a Deus, ninguém falou aleluia! Oh, vamos lá, pessoal, vamos tirar o povo do deserto, chega de aflição. Você sabia que tem alguém aflito lá naquela praça lá embaixo na cidade? Alguém? Tem alguém aflito lá agora? Você sabia que lá do seu vizinho tem alguém aflito? Você precisa tirar ele de lá, ele está numa aflição terrível, então você precisa socorrer essa pessoa. Agora Deus deu alguns detalhes, Deus deu algumas estratégias para o povo sair da aflição. Primeiro, ele precisa estar debaixo da nuvem, não pode sair de debaixo da nuvem. Você precisa estar debaixo de uma palavra de Deus. Deus deu uma palavra para Moisés: Moisés, diga para o povo que permaneçam debaixo da nuvem. Durante o dia Deus era nuvem, durante a noite Deus era fogo. E ele diz: caminham. Quando a nuvem parava, o povo parava. Então, para que você saia da aflição, para que você tire alguém da aflição, você precisa trazer ela para debaixo da nuvem. Diga assim: a luta, ela não é maior do que o meu Senhor. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Aleluia. Segundo Coríntios 4, 17, deu pane? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, mas por Deus. Amém? Então, não saia debaixo da nuvem. Para sair da aflição, eu preciso estar debaixo de um comando. Quem é o seu comando? Fisicamente falando, você tem alguém que te ajuda, você tem alguém que te comanda, que te orienta, que te ajuda, então você vai sair dessa aflição, em nome do Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 48, o tempo já foi, João 6, 48.
João 6:48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você precisa se alimentar do pão do céu. Quer sair da aflição? Se alimente de Deus todos os dias, diariamente. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são Espírito e vida. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra divide a alma, ela vai lá na alma. Se a mente de Deus, o povo se alimentava do maná, todo dia tinha maná. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Amém. Você aprendeu que o pão de cada dia Deus dá hoje? Se alimente do pão da vida. O maná, todos os dias vinha. Segundo alguns especialistas, disse que o maná tinha todos os nutrientes necessários para o corpo do ser humano. Todas as vitaminas. E é incrível que o pessoal estava no deserto, o sapato crescia junto com os pés. Isso é milagre. Não é? Aí você pergunta, onde eles tomavam banho no deserto? Onde eles faziam as necessidades deles no deserto? Aí as crianças, como é que vivia? Não morria de criança no deserto. Eles cresciam em plena saúde. Servirei ao Senhor teu Deus, Ele abençoará o teu pão e a tua água, tirará do vosso meio as enfermidades e prolongarão os dias de vida. Era saúde. E por último, vou deixar Êxodo 17, 3 a 6. Como sair da terra da aflição. Êxodo 17, 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede e nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, a ponto de nos apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades, que Israel tenha na mão a vara com qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha, que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Deserto da sede, aflição da sede. Eu preciso beber da água da vida. Vá direto. Não precisa usar intermediários. Você sabia que Moisés aqui estava, como é que se diz? Nervoso, brabo, aflito. Ele estava estressado. Moisés aqui estava estressado. O povo queria apedrejá-lo. Moisés também estressou. Nós podemos nos estressar, só não podemos pecar. Então, vá direto à fonte. Uma certa vez, Jesus estava numa festa, e a Bíblia diz os historiadores, que ele orou
lá onde estavam os potes, e as pessoas foram buscar água e não tinha água. Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos beber a única água que mata a sede. Por 32 anos eu bebi água salobra, que não matou a minha sede. Mas um dia eu levantei as minhas mãos, recebi Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Nunca mais eu tive sede. Todos os dias eu estou bebendo desta água. A mulher samaritana, ela não tinha sede de água, ela tinha sede de pecado, ela tinha sede de homens, ela já tinha 5, e o que estava com ela não era dela. Ela tinha uma sede que homem nenhum mataria essa sede, ninguém poderia saciar a sede dessa mulher, mas Deus marcou exatamente a meio-dia. Jesus estava ali no poço de Jacó, aquela mulher chega, os discípulos saíram para comprar pão, 12 homens foram comprar pão, não trouxeram nada da cidade, mas Jesus estava ali para saciar a sede de uma mulher samaritana. Não se davam, mas vocês conhecem bem a história. Ele falou: se você beber dessa água, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der, rios de água viva vai fluir de você. Aquela mulher entendeu, aquela mulher compreendeu que ela precisava beber daquela água, ela precisaria sair daquela aflição terrível, interna que ela tinha. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ganhou praticamente uma cidade inteira, porque ela saiu de uma aflição. Ela bebeu da água que mata a sede. Eu gosto de Coca-Cola, há muito tempo que eu não bebia Coca-Cola. Sábado tomei um pouquinho de Coca-Cola, é muito gostoso. Nossa, que delícia. Não me faz bem, mas eu tomei. Um copo de Coca-Cola tem 6 colheres de sal, segundo a nutricionista. 6 colheres. Pai, não faça isso, pai. Não beba refrigerante, pai. Cada copo tem 6 colheres de açúcar. Cuidado, pai. Então, praticamente eu não bebo mais. Nenhum refrigerante, só suco. Sem açúcar, natural. Mas aquela mulher, ela precisava água viva. Ela precisava água que matasse a sede. Ela precisava mudar eternamente. Ela tinha uma aflição eterna. E vou fechar por aqui. Quando você estiver passando por aflição, não culpe a Deus, porque está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não reclame, não murmure, como fizeram este povo. Esse povo chegou num momento que começaram a murmurar, começaram a reclamar. Deus permitiu que cobras viessem e começasse a picar aquele povo. Mais de 22 mil, me parece, se não me falha a memória, morreram naquele dia pela picada da cobra. Agora pergunte para o seu vizinho: você está murmurando? Cuidado com a picada da cobra. Digo, o seu veneno é terrível. Mas aí Moisés vai orar, Deus fala: Moisés, vem aqui. Você pega uma haste, você vai colocar lá no topo do monte, aquela haste. E todas as pessoas que olhar para aquela haste, vai ser curada da picada da cobra. Aí você olha lá para o Novo Testamento, para João capítulo 3, versículo 14, 16 ali. Aí está escrito: assim como Moisés colocou a serpente lá em cima, assim convém que o homem, o Filho do Homem, seja pregado em uma cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está com sede? Você está com fome?
então você pode se alimentar de Deus, você pode beber da melhor água, a água que sacia a sede. Posso falar de você, Pedro? Não tem problema? Eu conheci o Pedro, ele era cobra de laboratório. Quando eu conheci Pedro, você sabe o que é cobra de laboratório? Era direto no álcool. Pedro aceitou Jesus num dia, no sábado, e no domingo desceu as águas. Você sabe que eu era um cara inútil? Eu me tornei um cara útil. Agora o pessoal da cidade me chama de doido. Lá vem o pastor louco. Mas por quê? Porque ele anda na cidade, orando com a língua que ninguém entende. E ele pisa e diz assim: essa cidade é de Jesus. Está escrito, onde pisar a planta dos teus pés eu tenho dado. Aí o cara chama, ô Zezé, entra aí, vem tomar um refrigerante. Aí o Espírito Santo fala, pode entrar. E prega o evangelho para ele. Porque vão passar dizendo que você está dentro do bar, mas prega o evangelho, pelo menos você vai fazer isso. Então, eu vou perguntar para você, o que você quer conquistar nessa noite? Qual é a terra que você precisa conquistar? É o teu relacionamento? O que você quer conquistar? Uma casa própria? O que você quer conquistar? Saúde para o seu físico? O que você quer conquistar? Você quer sair da terra da aflição? Você quer mudar? Nossa, aquele cara lá era um traficante, ele foi para a igreja Cristo Salva, agora tem carro, casou, tem filho, tem moto. Será que ele está traficando de novo? Ele tem tudo, ele está conquistando a terra prometida. Nós podemos viver o melhor dessa terra aqui. Lá é só a eternidade. Lá não vou poder andar de Onix de 2017. Lá não tem, lá vai ser carruagem de fogo. Lá não vai ter patinete. Eu vou andar na asa do anjo. O que você quer conquistar? O que você escreveu aqui? O que você escreveu aqui? O que você quer conquistar? Você quer sair dessa terra? Quer sair dessa aflição? Fique de pé. Aleluia. Deus é fiel em tudo aquilo que prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto não cumprir em mim tudo aquilo que prometeu. Quantos aqui não tem nenhum problema? Levante a mão. Quantos aqui não estão vivendo nenhum tipo de aflição? Levante a mão. Temos aflições, às vezes é um problema físico, às vezes é um parente, sabe aquele parente? Às vezes é um problema físico, o médico olha e fala, ó, não está bem aqui, é uma aflição, vamos sair dessa aflição? Vamos orar juntos nessa noite? Ó, já deu 9 horas. Eu desafio você. Eu quero chamar os obreiros escalados nessa noite. Quero chamar também o Diego para estar conosco. Quero chamar o Aguinaldo também está conosco. É um grande líder de célula, um homem de Deus. Lá em Tupéva nós estamos pedindo para as pessoas deixar os seus pedidos dentro da Bíblia e venham à frente para orar, mas nós vamos fazer com as pessoas que escreveram os seus pedidos vir à frente e depois nós vamos ficar um bom tempo guardando esses papéis e orando,
depois nós vamos queimar. Eu quero chamar toda a igreja, vim à frente rapidinho. Todos vocês que fizeram os seus pedidos,